Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. Digo a evolução porque os nossos vídeos sobre inteligência estão no ar, no nosso canal. E estamos começando com vídeos curtos, dando pequenas dicas para que você possa implementar na sua vida, dando cliques em seu cérebro para que você possa refletir sobre a sua postura frente à vida no geral. As nossas dicas de inteligência, elas estão atreladas com o seu padrão de comportamento, com o seu padrão de pensamento, com a sua forma de agir e sentir diante da vida. É inteligência com estilo de vida. E começamos com esses vídeos curtos para, posteriormente, introduzirmos as videoaulas, dando dicas para você ter uma vida mais inteligente. Sabe que estamos na era da inteligência. Manda no mundo hoje quem é mais inteligente, rápido e clareza de pensamentos. Existe uma infinidade de informações e conhecimentos aí na internet sobre tudo, mas clareza de pensamentos é o que você mais precisa no mundo moderno. Existem informações que não tem nada a ver com você, que você não vai aplicar na sua vida. E muitas vezes você recebe isso e tenta colocar em prática, que só funciona para o Joaquim, só funciona para o João, mas não funciona para você. As nossas dicas são dicas universais. O que nós vamos falar funciona para você, funcionou para o Einstein, funcionou para o Tesla, funciona para todas as pessoas que têm cérebro pensante, tá certo? Então, dê um like em nossos vídeos, curte a nossa página, se inscreve em nosso canal. Críticas e sugestões serão bem-vindas. E acompanhe esses vídeos aí que vai trazer à tona muitas coisas que você deveria saber sobre inteligência e não sabe. Coisa que você não vai aprender em escola nenhuma do Brasil, em cursinhos pré-vestibulares nenhum e nem na universidade, porque eles trabalham com métodos tradicionais. Correto? Hoje nós vamos com números complexos, voltamos com a matemática aí, né? Depois de uma maratona de aulas de química, agora nós vamos para a matemática. E veja bem, já disse e volto a afirmar, vou publicar 150 videoaulas nesse canal de minha autoria, 50 de matemática, 50 de física e 50 de química, tá certo? Então hoje nós vamos falar de números complexos. Por que nós estamos falando de números complexos, professor? Simplesmente porque nós vamos começar a trabalhar com as funções polinomiais. E as funções polinomiais, elas são do conjunto dos números complexos. Calma que eu não vou dissecar números complexos aqui para vocês, nós vamos até um certo ponto, tá? É o suficiente, é necessário e suficiente para vocês aprenderem funções polinomiais, trabalhar com polinômios, tá ok? Então nós vamos na maciota aí, fica tranquilo que nós não vamos resolver variáveis complexas aqui, nem pensar, tá bom? Bom, não sei se vocês sabem, pega nossas videoaulas aí de matemática, você vai ver que a aula número 1 foi a aula dos números naturais, depois dos números inteiros, depois dos números racionais, depois números irracionais e depois nós fechamos um pacote com números reais. Damos toda a classe de conjuntos numéricos. Por que nós fizemos isso, alunos? Porque para vocês estudarem as funções, né, as operações de aplicações, funções compostas, função inversa, função logarítmica, função trigonométrica, PA e PG, que são funções de naturais para reais, para vocês terem aquele pacote completo e saber trabalhar com elas, fazia necessário vocês saberem como os números atuam, tá certo? O conjuntos numéricos, então, tipo, conjunto dos números naturais, quais são as operações relacionadas aos números naturais, como que se representa o número natural par, o número natural ímpar. Assim foi com os números inteiros, assim foi com os racionais, correto? E aí fechamos o pacote com os reais. Por quê? Porque as funções, o conceito de aplicação só serve para números reais, o conjunto domínio dos números reais, para contradomínio reais. Os polinômios, as funções polinomiais já entram nas variáveis complexas, então de números complexos para números complexos. Ô professor, que tipo de operação que tem nos números complexos que nós não podemos fazer nos números reais? Por exemplo, nos números naturais você só soma, tá certo? É fechado para soma. Ah, como assim, professor? A soma de dois números naturais dá sempre um número natural.
a diferença entre dois números naturais não dá um número natural. Por exemplo, 7 menos 10 dá menos 3. Menos 3 não é natural, então a operação de subtração não é fechada para os números naturais. Ah, legal, mas é fechada para os inteiros. Nos inteiros eu posso somar e subtrair, porque eu tenho negativo. Maravilha. E divisão? Divisão e multiplicação, ela é fechada para os números racionais? Depende. Há divisões que você faz que dá um número meio estranho aí. Se der dízima periódica, ainda é racional. Mas, por exemplo, se eu dividir o 17 por 13, por exemplo, deixa eu pegar a calculadora aqui, só um instante. Eu sempre tenho a minha calculadora aqui, né? Ó, 17 dividido por 13, ó, dá um número bem feio, ó. Ó, alunos, olha lá, ó. Ó que número esquisito, ó. Isso não é racional, tá? Se eu pegar o 5 e dividir por 2, dá 2,5, olha lá. Isso é racional, tá certo? Então, a operação de divisão não é fechada para os números racionais. Aí surgiu os irracionais. Para fechar essas divisões malucas aí, que dá números malucos. E aí quando eu pego, a raiz quadrada, por exemplo, eu tiro raiz quadrada de 16, de 4, raiz quadrada de 25, não é verdade? Mas eu não consigo extrair a raiz quadrada de menos 16 nos números racionais e nem nos números reais. Lembra quando você faz lá o delta, vai calcular a equação do segundo grau? Ah, o delta deu negativo, não tem solução real. Por quê? Porque a hora que você coloca o delta dentro da raiz quadrada, não tem raiz. Não é verdade? Você dá lá, delta deu menos 16, separa, solução vazia. Correto? Agora não, nos números complexos nós temos raízes, tá? Eu vou fazer um sistema operacional aqui para vocês verem que existem raízes. Então vamos lá. Definição, claro, Vamos definir o que é números complexos, Vamos lá, ó. No conjunto dos números complexos. Definição. Denominamos conjunto dos números complexos, C, esse C cortadinho aqui, ó, ao conjunto dos pares ordenados de números reais, A e B, escritos na forma Z igual a A mais BI, sendo que A é a parte real, RE de Z, ó, essa anotação aqui é comum nos livros didáticos aqui, tá? R maiúsculo, E minúsculo, RE, entre parênteses, Z igual a A. E B é a parte imaginária, IM de Z igual a B. Ô professor, coloca números aí. Ó, vamos lá. Z igual a 6 mais 7i. Isso aí é um número complexo, certo? Isso significa que A é igual a 6 e B igual a 7, certo? Tá aqui, ó. Então, a minha parte real, RE de Z, vai valer 6. E a minha parte imaginária de Z vai valer 7. Pronto, tá aqui, ó. Ó, certo? Maravilha? Então, a parte real vale 6 e a parte imaginária é 7. Correto? Maravilha. Então, professor, se é um par ordenado, eu posso colocar esse par ordenado, esse Z igual a A mais BI num plano cartesiano. Sim, claro, eu posso representar um número complexo no plano cartesiano. E como ficaria esse número complexo representado no plano cartesiano? Ó, a parte real é a primeira coordenada x, olha lá, ó, A e B, um par ordenado. E a parte imaginária, é a segunda coordenada, o BI, é a segunda coordenada y, correto? Maravilha, maravilha. Então quer dizer que aqui, professor, ficaria 6 e aqui 7i. Sim, exatamente, certo? Maravilha? Pois bem. Então, em cima disso, a gente representa os complexos na forma algébrica e representamos ele na forma do plano cartesiano, correto? Alunos, aqui não tem o I não, tá? Ó, coloquei aqui de acidente, aqui é o B, correto? I é imaginário, tá? Professor, então o número complexo pode ser representado na forma algébrica e na forma geométrica aqui no plano cartesiano, isso.
Se eu ligar, ó, se eu ligar esse par ordenado aqui, ó, olha aqui, ó, né? Essa distância aqui, ó, tá vendo? Ligado, ponto 0, 0, aqui existe uma distância, tá? Existe uma distância aí. Se vocês analisarem, vocês vão perceber que forma um triângulo retângulo essa distância, ó, tá vendo aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, ó, projeção dessa reta aqui sobre o plano X dá um triângulo retângulo, correto? Qual que é o tamanho desse triângulo retângulo? Ele tem cateto A, ele tem um cateto A aqui e um cateto B. Nossa, que legal, professor, maravilha, né? E então, essa distância é chamada de módulo de Z. Olha só, Z aqui, ó, é o módulo do complexo, ou seja, módulo do número complexo, certo? E quanto vale o módulo do número complexo, professor? Módulo, você já sabe, né? Vai ser o valor absoluto do número complexo, então ele tem que ser positivo. Então Z, ele não é hipotenusa? Então Z ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso significa que Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, professor, teorema de Pitágoras, não dá para fugir disso não, meu. Não dá para fugir do teorema de Pitágoras, certo? Então, a representação dele no plano cartesiano, né? XY, eu tenho aqui os valores da parte real no X, a parte imaginária no Y, correto? Vai formar um triângulo retângulo, o módulo do complexo é o próprio teorema de Pitágoras. Então quer dizer que aqui, ó, nesse número Z, de exemplo que o senhor deu ali, 6 mais 7i, o módulo de Z é a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado, com certeza, que vai me dar 36 mais 49. 36 mais 49, quanto daí, alunos? Vamos lá, 36 mais 49, 85, raiz quadrada de 85. É isso? Isso mesmo, 85. Não precisa extrair raiz não, só para a gente ter a formulação ali da coisa, para a gente ter a noção exata do que, né, de como fazer, tá? Então, isso aí é um módulo do complexo, tá? Maravilha, maravilha, legal, professor. Outra coisa, nós temos o conjugado do complexo. Conjugado. Alunos, entenda como o número complexo. Quando eu falar complexo, eu não preciso ficar aqui escrevendo toda hora do número complexo. Eu vou falar só complexo, tá? Você já entende que é número complexo. O conjugado do complexo. Conjugado do complexo. Conjugado do complexo. Maravilha. O conjugado do complexo, ele é representado por esse Z aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Z com essa barrinha aqui, tá? Então, como é que funciona o conjugado do complexo? Se eu tenho que Z, ó, se eu tenho que Z é A mais BI, isso significa que o Z barra, ó, o Z barra é A menos BI. É só colocar negativo na parte imaginária. Pô, legal, hein? Então, quer dizer que aqui, Z igual a 6 mais 7i, implica um Z igual a 6 menos 7i. Com certeza. Olha lá, ó. Esse é o conjugado do complexo. Nossa, que legal. Maravilha, não é bicho de 7 cabeças, não. Pois é, não tem nem bicho de 7 cabeças, não. No caso aí, né, os números complexos têm as suas operações. Operações de somas, de subtração, multiplicação e divisão, que são coisas que nós vamos ver agora, tá certo? Vamos lá, vamos ver as operações dos números complexos? Então, falando das operações dos números complexos, né, alunos, as operações as operações básicas da matemática. Matemática só tem 4 operações básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. O resto entendeu? É uma extensão.
Ah, professor, mas e a potência? A potência nada mais é que multiplicações sucessivas de um mesmo número. Que a raiz quadrada é a divisão dessas multiplicações sucessivas. Não é verdade? As operações básicas são as 4 operações: adição, subtração e adição. Mas antes nós temos que falar das potências de I, né? As potências de I, o I, aquele número que está lá no número complexo. Então nós vamos adotar 2 números complexos aqui, ó. Nós vamos adotar um Z igual a A mais BI e um W igual a C mais DI. Ai, professor, coloca número aí. Não, nós vamos trabalhar com letras, tá? Vocês têm que aprender a trabalhar com letras. Vamos lá, potências de I. O I elevado a 0 é igual a 1. O I elevado a 1 é igual a I. O I ao quadrado é menos 1, tá? Por definição, I ao quadrado é menos 1. O I ao cubo é I ao quadrado vezes I, não é? Olha lá, ó. Só que o I ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes I vai me dar menos I, ó. Então, I ao cubo é menos I. E o I a quarta vai ser I ao quadrado vezes I ao quadrado, certo? Correto? I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes menos 1 igual a 1. Nossa, quer dizer que agora ele volta a repetir, ó. Ele volta a repetir. Se eu colocar I à quinta, vai ficar I à quarta vezes I. O I à quarta é 1 vezes I, vai me devolver o 1. Então, de 4 em 4, ele volta a repetir esses mesmos valores, não sai disso. 1, I, menos 1 e menos I. Correto? Maravilha? Essas são as potências de I, alunos. Por exemplo, se eu tiver I elevado a 18, certo? Eu faço I elevado a 16 vezes I ao quadrado. Por quê? Porque o I a 16 é múltiplo de 4. Ele sendo múltiplo de 4, ele vale 1, ó. E a quarta vale 1. Então, vai ser 1 vezes menos 1, que é o I ao quadrado. Então, I elevado a 18, olha lá, ó. Ó, vai ser menos 1, ó. Percebe? Então, percebem? Não sai disso. É 1 menos 1. I e menos I. Tá certo? Essas são as potências de I. Maravilha, hein, professor? Nossa, eu achava que era tão difícil. Não é, não. Tá certo? O que mais que nós podemos falar sobre o I, né? Unidade imaginária aí. Bom, as potências são essas. Então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, professor, I elevado a 1.439.000, certo? Basta eu dividir por 4, esse 1 milhão, o resto da divisão eu colocar como potência de I e calcular, sim. Por exemplo, aqui, ó, o resto da divisão de 18 por 4 é 2. Aqui vai dar 1, elemento neutro. I ao quadrado é menos 1. Então, basta eu escrever aqui, ó, que o I elevado a 18 é igual a I ao quadrado, que é igual a menos 1, alunos. Ó. Basta pegar o 18, divide por 4, entendeu? O resto da divisão dá menos 1. Correto? Espero que vocês consigam entender ali e visualizar, tá? Eu estou fazendo espaço curto para a gente escrever menos o possível e raciocinar mais. Bom, agora nós vamos fazer a adição dos números complexos. Alunos, adição, eu vou somar, ó, Z mais W, certo? Z mais W. Aí como é que fica o Z mais W, professor? A mais BI mais C mais DI. Ah, legal, legal. E agora? Agora eu vou somar só a parte real com a parte real, a imaginária com a imaginária. Então, A mais C, e aqui, BI mais DI. Coloco o I em evidência, como é que vai ficar Z mais W aqui para mim, ó? A mais B mais D, I. Maravilha, aí, ó. Aí, ó, parte real com parte real, imaginária com imaginária, fecha aqui a conta, tá aí os dois, né, a soma dos números complexos. Ah, então fica fácil agora para fazer a subtração, né? Com certeza, subtração fica fácil, por quê? Porque a subtração vai seguir a mesma
a mesma linha, ó. A mais BI menos, C mais DI, algebrismo. Olha lá, ó. A mais BI menos C menos DI. O que eu faço aqui, alunos? Opa! O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Vou subtrair a parte real com a parte real, certo? E subtrair a parte imaginária com a parte imaginária. Então, aqui vai ficar o BI menos DI, ó. Olha lá. Correto? Maravilha? Beleza? Joia? Maravilha, né? Beleza, então vamos lá. Seguinte, Z menos W vai me dar A menos C, mais, coloco em evidência, B menos DI. Tá aqui, ó. Correto? Fechou? Beleza, não precisa mais nada. E a multiplicação? A multiplicação vai seguir a mesma coisa, né? Aqui nós tínhamos Z menos W. Aqui nós vamos ter Z vezes W. Olha lá, ó. Z vezes W é A mais BI vezes C mais DI. Aí, ó. Distributiva. Distributiva. AC mais ADI. Aqui. BCI, né? BI vezes C, BCI. Vamos colocar assim nessa ordem. BI vezes D vezes BD, nós vamos ter BD, I vezes I ao quadrado. I ao quadrado. Então, meu Z vezes W vai ficar como, professor? Olha só a coisa. AC mais esse I ao quadrado é menos 1. Olha lá, ó. Potência de I, ó. É menos 1. Vou ter que substituir por menos 1? Por menos 1. Então, aqui eu posso colocar em evidência, ó. Tá vendo, ó? I, né? Então, eu já posso colocar AD mais BC, I. Aqui vai ficar menos 1 vezes BD. Vai me dar menos BD. Olha lá como é que vai ficar a minha parte real, ó. AC menos BD, na multiplicação, hein? Mais AD mais BCI. Aí, ó. Pronto. A hora que você colocar com os números, a hora que você colocar números aqui, você pode multiplicar a distributiva com os números tranquilo. Entendeu? Vocês já são grandinho. A gente fez todo aquele esquema de representação dos números naturais. Olha só como é que funciona as nossas aulas. Lembra quando nós fizemos as primeiras aulas de matemática, que a gente aprendeu a representar os números por letras? Lembra que eu falei que o número par é 2K mais 1, 2K mais 2, o número ímpar é 2K mais 1, 2K mais 3, os consecutivos, né, ímpar. E aí a gente fazia as multiplicações. Para poder chegar aqui agora, eu não precisava fazer exemplos com número para vocês, e já ir direto para os exercícios. Entendeu? Vocês já sabem, vocês já são grandinhos, já sabem representar os números aí, né? Em forma de uma representação geral. A representação geral do número complexo é A mais BI. A e B são reais, então pode valer qualquer número. Eu posso colocar π mais πi aqui. É números, são números, né? Então vocês já são grandinhos, tá? Então a gente não precisa ficar dando exemplos com números aqui não. Vamos lá. Divisão dos números complexos. Z sobre o W. Então Z dividido por W. O professor, vale para W sobre Z? Sim. Então eu vou dividir A mais BI sobre C mais DI. Certo? C mais DI. Tá aqui. A divisão, alunos, ela segue uma regra aí não convencional. Gosta de, não é a mesma coisa de você pegar 20 e dividir por 4 e dar o valor 5, tá? Esse modelo de divisão aqui vai seguir aquele parâmetro de racionalização nas raízes quadradas. Então, quem que está embaixo aqui, ó? Ah, tá muito feio esse D aqui, hein? Nossa, deixa eu fazer mais bonitinho. Também não vamos escrachar, né? Ó, C mais DI, certo? Maravilha.
Olha só. Vezes, dizem que pessoas com letras feias são mais inteligentes, né? E a minha letra é horrível para eu escrever na forma literal. Eu escrevo em quadrajando, não sei se vocês perceberam. Então eu estou praticamente desenhando aqui para vocês, eu não estou escrevendo. Tá certo? Porque se eu for escrevendo do jeito normal, a caligrafia normal, graças a Deus hoje tem um computador, textos, tabelas, gráficas, a gente faz tudo no computador, né? Mas se precisasse fazer à mão, eu ia ter dificuldade para, né, no papel mimeógrafo, dificuldade para os alunos entenderem minha letra. Então, eu resolvi fazer em quadrajando para que vocês possam entender o desenho aqui para vocês, tá? Por isso que às vezes eu erro, eu tenho que apagar, corrigir, entendeu? É só para vocês entenderem a minha caligrafia. Ai, professor, mas você nunca fez caligrafia? Caderno de caligrafia, uma coisa tão antiga, né? Não, porque perdia muito tempo, eu não tinha paciência para ficar ali fazendo. Eu poderia estar estudando, lendo, fazendo outras coisas do que ficar fazendo caligrafia. Mas vamos lá, ó, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo pela diferença do de baixo, ó. Nossa, é igual a raiz quadrada, então se aqui for menos eu vou colocar mais aqui, exatamente, você está multiplicando, é multiplicar em cima e embaixo aqui, ó, vou fazer aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer aqui, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, no caso o conjugado de W. Então, na hora que eu fizer o produto aqui, ó, aqui embaixo, alunos, diferença de quadrados aqui, ó, fatoração, vai me dar C ao quadrado menos D ao quadrado e I ao quadrado, tá? Porque D ao quadrado, DI ao quadrado, DI vezes DI vai me dar D ao quadrado e I ao quadrado, com menos aqui é diferença de quadrado, lembra da diferença de quadrado? Lembra? Ó, vou fazer uma palhinha aqui para vocês, A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B vezes A menos B, olha lá, ó. Isso aqui me gera isso, tá aqui, ó, A mais B, A menos B, vai me gerar isso aqui, correto? Nos números complexos. Aí aqui é distributiva, aqui vai me dar AC menos ADI e mais o BI vezes C, BCI, vamos lá, vamos esticar a corda aqui. E BI vezes menos D vai me dar menos BDI ao quadrado. Que maravilha. O que vai me dar embaixo? Opa, olha o giz quebrando. O que vai me dar aqui embaixo? C ao quadrado mais D ao quadrado. Certo? Por quê? Porque esse I ao quadrado é menos 1. I ao quadrado menos 1. Multiplicando por menos D vai me dar mais D ao quadrado, tá aqui, correto? E automaticamente, veja bem, automaticamente, aqui vamos fazer direto, ó, parte real, AC, o I ao quadrado é menos 1, vezes menos BD, mais BD sem o I, ó, olha lá, ó, é a parte real. Parte imaginária, fechando, BC positivo, AD negativo, os dois com I. Eu coloco o I em evidência e vou escrever BC menos ADI. Olha lá, fechou. Maravilha. Tá dando para ver aí na tela ali? Tá, né? Maravilha. Vim conferir. Tá certo? Beleza, alunos? Joia. Essas são as operações dos números complexos. Correto? As operações dos números reais aí, as 4 operações básicas, adição, subtração, né? Divisão. Só que a divisão, ela tem uma regra diferenciada ali, tá? Que é a divisão de números, nos números irracionais lá, usando raízes quadradas lá, a racionalização. É igual o processo de racionalização. E aí a gente usa a diferença de quadrados ali, ó, que é uma operação dos números reais, naturais, né? Diferença de quadrado a gente já joga direto ali, beleza? Então, alunos, eu vou escrever ali embaixo, porque eu acho que pode ser que não esteja visível ali, ó. O resultado dessa divisão, tá? Ó, vou até escrever de uma cor diferente. O resultado dessa divisão, Z sobre W, deu isso aqui, ó. C ao quadrado mais D ao quadrado aqui em cima,
Pera aí. É que nós não temos espaço. Ó, Z sobre W. Vamos escrever aqui, ó. Vai me dar em cima C ao quadrado mais D ao quadrado. AC. Opa! Olha eu aqui de novo. AC mais BD mais, aqui é a parte real, ó. Parte imaginária, ó, BC mais menos ABI. Notem aí, tá aqui, ó, o resultado da divisão aqui. Desculpa, é que eu acho que aqui não está muito visível ali, pela percepção que a gente tem, não está muito visível, mas é isso aqui, ó. Veja bem, ó, eu peguei o AC com BDI ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com menos aqui dá mais. Olha lá, ó. Eu vou jogar aqui. AC mais BD. Sem I é real. Correto? Maravilha? Mais sobrou ADI menos ADI mais BCI. Vou pegar a parte positiva e colocar primeiro BC. E a parte negativa menos AD. Opa, eu escrevi B aqui, gente. Olha. Ê, professor, hein? É ADI, desculpa, ó, menos AD, com I aqui, ó, correto? BC menos ADI, tá certo? Maravilha? Olha lá, ó, coloca o I em evidência, ABC menos ADI. Ei, professor, mas só erra aí na hora de escrever, hein? Simplesmente, sabe por quê, alunos? A gente não prepara bonitinho, a gente não traz nada pronto aqui, tá? A gente simplesmente chega e coloca as definições na lousa e começa a dar aula. Eu não trago um negocinho prontinho, já bonitinho, não. Tá aqui para mostrar para vocês que a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar. E errar faz parte, às vezes, de uma resolução, tá certo? Então agora, baseado nisso, nós vamos fazer 3 exercícios, vamos fazer 2 exercícios bons de números complexos para você interagir melhor com o conceito, correto? Vamos lá? Bom, alunos, vamos à resolução de 2 exercícios básicos. Eu quero deixar claro para vocês que nós não vamos aprofundar em números complexos aqui. Nós não vamos fazer as bases trigonométricas, nós não vamos calcular raízes, nós não vamos calcular potências de I. Isso aí nós vamos deixar para uma outra oportunidade. A gente só fez as 4 operações básicas dos números complexos aqui, porque essas 4 operações básicas são importantes para você desenvolver aí as funções polinomiais, tá certo? Então, as aulas de números complexos são só essa representação que nós vamos dar aqui hoje, das operações básicas, porque para o cálculo de raiz de polinômio, algumas operações, né, que requer esses cálculos, vai entrar em números complexos e você vai ter que fazer operações básicas de números complexos. Então, a gente interessa só para isso, tá? Essa aula aqui, a próxima aula já vai vir com definição de polinômio e algumas propriedades aí dos polinômios, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício, calcule a operação, tá? Continha. Calcule, lá, ó. Calcule o complexo Z igual a x mais yi. É uma notação. X mais yi é um outro tipo de notação, tá? Não precisa ser A mais BI, isso aí não tem regra. Em cada equação. Maravilha. Ele quer que vocês calcula o Z, escreva o número complexo Z igual a x mais yi, de tal forma que você tenha que Z ao quadrado é igual a 2i. Então, o item A, Z ao quadrado igual a 2i, agora é o algebrismo, hein? Agora é o algebrismo. Quem é Z? O meu Z é o x mais yi, que ao quadrado me gera 2i. Agora é o algebrismo. Agora eu tenho que fazer achar para achar x e y aí nessa equação, tá certo? Vamos lá, o algebrismo. Desenvolvendo o quadrado perfeito aqui, eu vou ter x ao quadrado mais 2xyi mais y ao quadrado e i ao quadrado, igual a 2i. Ó que maravilha, ó. Maravilha, né? Beleza, vamos lá, algebrismo. Aqui, ó, aqui no algebrismo. X ao quadrado mais 2xyi, né? Aqui, mais, olha só isso aqui. Y ao quadrado, i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1.
vezes y ao quadrado, menos 1 vezes y ao quadrado, eu vou obter aqui, y ao quadrado vezes menos 1. Vamos escrever, vai. Pra vocês não falar que eu sou um cara que não escrevo aí. Vamos lá. Aqui deu menos 1 vezes y ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado mais 2xy menos y ao quadrado igual a 2i. Olha só, nós temos uma igualdade aí, alunos. Nós temos uma igualdade. Aí vamos separar a parte real da parte imaginária. Ó a parte real. X ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xy igual a 0 mais 2i, ó. A parte real aqui é 0, não aparece. Bacana, hein, professor? E agora, o que o senhor vai fazer aí? Agora nós vamos resolver aí, ó. Vamos lá. A parte real é x ao quadrado menos y ao quadrado, isso implica, né, aqui, igual a 0. E 2xy i é igual a 2i. Corta i com i aqui, ó, 2xy, ó, 2xy igual a 2. Isso implica, ó, aqui, peraí, só um instantinho. 2xy igual a 2, cortou os i aqui, ó. Isso implica, se eu passar o 2 dividindo, que x vezes y é igual a 1. E x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 0. Nossa, que estranho, hein? Que estranho essa conta, hein, professor? X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 0. E x vezes y é igual a 1. A gente já pode dizer que esses dois são iguais? Porque aqui o produto dá 1. Nós podemos dizer que os dois são iguais, já que, né, se eu passar o x para lá, eu vou ter x ao quadrado igual a y ao quadrado, ó. Podemos dizer que eles são iguais? X é igual a y? Então o x vai ter que ser 1 e o y vai ter que ser 1. Por exemplo, não pensa que é 1 vezes 1 dá 1 não, porque eu posso ter 2 vezes meio. 2 vezes meio também dá 1, tá? Mas no princípio da igualdade lá, ó. Certo? Eles podem ser o quê? Vamos analisar. Não vamos usar algebrismo aqui, passar raiz quadrada para lá, mais ou menos, módulo de xy, não. Vamos no raciocínio bruto mesmo. Como o produto dá 1, pode ser 2,5, 3 e 1/3. Só que aqui estão dizendo que eles são iguais, ó, o quadrado deles são iguais. Que pode ser 1 ao quadrado igual a 1 ao quadrado, ou menos 1 ao quadrado igual a menos 1 ao quadrado. Certo? Correto? Por que não pode ser 2? Porque o produto tem que ser 1. Se fosse 2 ao quadrado, teria 4. 2 vezes 2 seria 4 aqui. Então, como o produto dá 1, os dois sendo igual, eles têm que ser 1. Ou menos 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 também dá 1. Então, o x pode ser 1 e menos 1. Ou o y pode ser menos 1 e 1. Então, eu vou ter aqui, nessa primeira situação, dois números complexos, um z igual a 1x mais 1y. Opa, é x mais y, certo? Oxe, hoje eu estou errando, hein, de novo. Ó, 1 mais 1i, ou um z igual a menos 1 menos 1i. Olha lá, ó. Certo? Que poderá ser escrito assim, ó, z igual a 1 mais i, ou z igual a menos 1 menos i. Aí, ó, as dois formatos aí do número complexo. Eu poderia jogar raiz quadrada no y, vai ficar raiz quadrada de y ao quadrado, vai dar módulo de y, né? Módulo é mais ou menos y, tá certo? E o x pode ser mais ou menos 1 e o y pode ser mais ou menos 1, né? Mas vamos fazer no raciocínio bruto, os dois têm que ser iguais, ó. O quadrado dos dois tem que ser iguais, então os dois têm que ser iguais. Como o produto tem que ser 1, só pode ser 1 e 1, menos 1 e menos 1. Tá certo? Entendeu o raciocínio? Maravilha? Produto de dois números dá 1. Quanto que o produto de dois números dá 1?
Se eu tiver 2 e menos 1/3, por exemplo, 2 e vezes meio, por exemplo, me dá 1. 3 vezes 1/3 me dá 1. Mas não é o caso ali, ó. Porque 2 e 1/3 são números diferentes. E ali estão dizendo que eles são iguais, tá certo? E eles sendo iguais, o quadrado deles sendo iguais, eu não posso utilizar 2/3, 1/3 e 3. Meio e 2, tá certo? Então o produto 1 e os dois sendo iguais vai ser esse modelo aqui. Maravilha? Entenderam isso? Beleza? Joia? Olha o número complexo, olha o exercício 2, ó. O exercício 2 vai seguir a mesma linha de raciocínio, né? Vai seguir a mesma linha de raciocínio, ó. Eu quero um número complexo em que z ao quadrado mais 2z conjugado é igual a 2. Igual a 2. Maravilha, vamos fazer o item B? Alunos, eu vou apagar o item A para fazer o B nesse espaço, tá? Então vocês param o vídeo, façam as anotações, que eu vou fazer o número 1 tudo nesse espaço. Eu vou usar esse espaço aqui, vou apagar o quadro, usar esse espaço porque aqui eu quero usar o espaço só para fazer o 2, tá certo? Nosso espaço é reduzido para a gente poder raciocinar mais. Beleza? Maravilha? Então eu vou apagar essa parte aqui, copie, e aí eu vou, né, congela o vídeo aí, faça essas notações aí, e aí eu vou usar essa mesma parte para resolver o exercício B, certo? Vamos lá. Bom, o item B de bola, alunos, tem só uma diferença na extensão do item A, mas o sistema operacional é o mesmo, né? Nós temos z igual a xy, o que eu vou fazer? Ah lá, ó, x mais yi ao quadrado, mais 2 vezes o conjugado de z. Conjugado de z, x menos yi, ó, igual a 2. Maravilha? Alunos, aqui nós fizemos no item passado, né? Vamos já fazer diretão? Ó, isso aqui, ó, isso implica algebrismo. Isso aqui vai me dar x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x yi. Vamos, né? Vamos cortar caminho aí, né? A matemática, ela não exige detalhes, não. Aquilo que a gente está claro para nós, a gente já pode fazer. Aí, ó, e aí eu vou ter 2x, né? Porque eu vou aplicar distributivo aqui, menos 2yi igual a 2. Separa a parte imaginária de parte real. Isso é importante nos números complexos, certo? Separar a parte real da parte imaginária. Ó, o que não tem i é parte real. Então eu vou ficar com x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x, ó, parte real. Mais 2xyi menos 2yi, parte imaginária. Certo? Vamos escrever melhorzinho aí, colocando em evidência, ó. X quadrado menos y quadrado mais 2x. 2xy menos, né? 2y igual a 2. Vamos lá. Correto? Tá aí, ó. Maravilha? Maravilha. Aqui, olha só, vai ser 0i, a parte imaginária, nós temos uma igualdade aí, a parte imaginária, ela é nula, né? Então eu vou comparar, ó, parte real, quanto que vale? 2, parte imaginária, 0. Então vamos escrever aqui, ó, x quadrado menos y quadrado mais 2x igual a 2. 2xy menos 2y igual a 0. Certo? Vamos fazer no método trivial mesmo. Ó, aqui aqui tem uma equação aqui, uma equação meio estranha, né? Essa equação aqui, porque eu tenho duas variáveis aqui, ó. Aqui também eu tenho duas variáveis, mas aqui a gente já pode fazer um esqueminha aqui, ó. 2xy igual a 2y. Eu vou cortar x. Eu vou cortar 2 com 2, y com y. Então, é como se eu passasse o 2y dividindo aqui, ó. O meu x vai ser igual a 1. Certo? Meu x igual a 1. Maravilha? Maravilha. Se o meu x é igual a 1,
Agora fica fácil para eu calcular o meu y. Uma aqui e uma aqui, ó. 1 ao quadrado menos y ao quadrado mais 2 vezes 1 igual a 2. O que me gera aqui? Menos y ao quadrado igual. Vamos fazer aqui, ó. 2 mais 1 lá dá 3, igual a 2. Maravilha. Maravilha. Alunos, vou fazer aqui, ó. Daqui, nós vem aqui, ó. Certo? Lá. Até fiz de jeito diferente. Menos y ao quadrado mais 3 igual a 2. Isso me gera um menos y ao quadrado igual a menos 1. Certo? Correto? Maravilha? Maravilha. Joga menos, aí faz o jogo de sinal lá, eu vou ter que y ao quadrado igual a 1. Y vai ser mais ou menos raiz de 1, que é igual a mais ou menos 1. Olha só, se o y é mais ou menos 1 e o x é 1, eu posso substituir, não, tá certo, é isso mesmo. Se eu substituir aqui por menos 1, ó, aqui, eu vou ter o mesmo valor para x. Se aqui for menos 1, aqui vai dar 2. Aqui vai dar menos 2x. Certo? Passa o 2 para cá, vai ficar menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, é válido. Certo? Correto? Então, o y vai ser mais ou pode ser mais ou menos 1. E o x tem que ser 1. Então, eu vou ter dois números complexos. Eu vou ter o z com 1 mais 1i ou o z com 1 menos 1i. Fechado? Em ambos os casos dando 1 ali quase igual ao outro, né? Fechado? Z igual a 1 mais i ou z igual a 1 menos i, porque o y vale mais ou menos 1. Maravilha, alunos? Tranquilo? Entendida a situação? Agora nós vamos fazer a segunda proposta. A segunda proposta tem um fator que a gente não falou na aula, mas a gente pode falar aqui no exercício, tá? Ó, Universidade Federal da Bahia. Qual é o valor de M para que o produto 2 mais MI vezes 3 mais I seja um imaginário puro? O que é o imaginário puro, professor? Você não falou isso na aula. Ó, Z igual a A mais BI, certo? Isso implica que se A for igual a 0 e B diferente de 0, você tem imaginário puro. Ou seja, a parte aqui, ó, isso aqui é um imaginário puro, ó, só 2i, correto? É um imaginário puro. Z igual a A mais BI implica A diferente de 0 e B igual a 0, né? Aqui você tem um número real, certo? O complexo ele é real. Então, nesse caso aqui, ó, só 2, aqui, ó, ele é real, é dito real. Entendeu? Então, os exercícios dos vestibulares convencionais vêm para que o número complexo seja real. Aí você sabe que não vai ter a parte imaginária. Ele é real. O B é 0. Para que o número complexo seja imaginário puro, você não vai ter a parte real. Ele vai ser BI, 2i, 3i, né? O A vai ser 0. Correto? Simples assim. Então, para que ele seja imaginário puro, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos lá fazer o cálculo aqui, ó. Eu quero o valor de M nessa multiplicação para que esse produto aqui me dê um imaginário puro, certo? Me dá um número imaginário puro aqui. A parte desse produto aqui, a parte real, vai ser igual a 0. Então eu faço o produto e pego a parte real igual a 0. Correto? Então, aplicando distributivo aqui, ó,
Alunos, nada de coisa grandiosa, não tem nada, tudo operaçõezinhas elementares de aplicação de propriedade distributiva, associativa, né? Coisinha algébrica aí que a gente faz aí no ensino fundamental. Ó, então aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 2i aqui. Esse aqui vai me dar 3mi mais mi ao quadrado. Vamos lá. Ó, vamos lá. Separa a parte imaginária da parte real. Então, 6, ó. O i ao quadrado é menos 1 vezes m dá menos m. Então, eu vou ter aqui, ó. Aqui eu vou colocar o i em evidência, que é a parte imaginária. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Correto? Coloquei o i em evidência. Aqui vai me dar menos m. Isso aqui é real, hein? Ó. I ao quadrado dá menos 1. Menos 1 vezes m. Todas as vezes que aparecer, professor, i ao quadrado tem que substituir por menos 1? Na grande maioria das vezes, tá? Então, eu vou ter 6 menos m parte real, mais 3 mais mi. Bom, o que nós falamos sobre o fato do número ser imaginário puro? O número, ele é imaginário puro quando a parte real é igual a zero. Então, qual que é a parte real aqui? O meu RE, dizer, nesse caso aqui, é o 6 menos m. Então, isso implica que 6 menos m tem que ser igual a zero. Quanto vai valer m para que 6 menos m tem que ser igual a zero? Olha lá, passa o menos 6 para cá, né? Multiplica por menos 1, m deverá ser 6. Pronto, 6. Correto? Maravilha? Entenderam isso, alunos? Isso aqui é só uma palhinha para nós entrarmos em polinômios. A próxima aula nossa virá com funções polinomiais definidas de complexo para complexo. A gente tem aí mais ou menos, vai ter mais ou menos aí acho que uns 4 blocos de aula só desse conteúdo, 5 blocos de aula, se eu não me engano, hein? É um conteúdo um pouquinho extenso. A gente vai trabalhar passo a passo e depois vamos dar uma aula de revisão para vocês com resoluções aí de mais ou menos 5 a 7 exercícios, né? Essa aula vai ser bem pesada mesmo, para que vocês possam, para nós fecharmos o conteúdo de funções e aí a gente passar a trabalhar um pouco de geometria com vocês, tá? Para eu fechar essas 50 aulas de matemática. Acho que estamos na aula aproximadamente, você pode conferir aí no canal, 33, 34, né? Nós vamos fechar acho que com 39, 40 com essas aulas de polinômios aí. Maravilha, eu espero que vocês tenham entendido as operações, tá? Elementares dos números complexos. Não falamos tudo aqui, nós só damos só um aperitivo, só um contra-gota, que serve de base para a gente poder seguir em frente. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!